14. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 14, 26. O nome dessa mensagem é, aqui no título de Jesus andou sobre as águas. Mas eu coloquei que a gente deve andar sobre a palavra. Amém? Mateus 14, 26. Precisamos andar sobre a palavra do Senhor. Glória a Deus. Mateus 14, 26 diz: Quando ouvindo andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir até ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritando: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a sua mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, homem de pequena fé, e disse: homem de pequena fé, porque você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram e disseram: verdadeiramente tu és Filho de Deus. Amém? Pode sentar? Então hoje a gente vai falar sobre andar sobre a palavra. O que significa andar sobre a palavra? O que é andar sobre a palavra? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a palavra do Senhor. O primeiro ponto vai falar sobre quando viram andando sobre o mar. Eles viram Jesus andando sobre o mar, ficaram aterrorizados, disseram: é um fantasma. Então eles até conheciam a palavra, porque naquele tempo o povo judeu, eles conheciam bem a palavra do Senhor, mas o que eles não tinham era a visão espiritual, entendeu? Eles não tinham a visão espiritual de discernir se aquilo era um fantasma ou não. Mas hoje em dia a gente sabe que não existe fantasma, não tem como existir fantasma. E eles pensavam: nossa, é um fantasma. Ele conhecia a palavra, mas eles não criam, eles não tinham um discernimento de saber que aquilo não afetaria nada na vida deles. Então eles gritavam dizendo: e isso é um fantasma. Gente, sai correndo. Não tinha nem por onde correr, porque era um barco. Mas eles ficaram com medo porque achavam que aquilo era algo sobrenatural e que poderia atingir a vida deles. Mas a nossa vida, ela tem que estar na palavra, porque quando vem luta, aqui vai falar um pouco sobre luta, sobre o que a gente passa, aquilo que a gente está enfrentando. A gente fala: não, isso eu não vou conseguir, eu tenho medo disso, porque se vier eu não vou conseguir. Mas a palavra do Senhor diz que a gente tem que confiar no Senhor, porque quando a gente confia nele, nada pode nos atingir. Amém? Jesus, ele não é simplesmente um homem que veio na terra, irmãos. Jesus, ele era a palavra, literalmente a palavra. Em João 1 vai falar: ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo, o significado de verbo, a palavra verbo, significa palavra. E Jesus é a palavra. Ele veio para se cumprir tudo nessa terra. O Senhor passou sobre a terra inteira, procurando um homem justo que pudesse fazer sacrifício pela terra, e não encontrou um. Então ele teve que mandar o seu próprio filho. Ele não tinha assim uns 10, não, tem 10 pior, mandar o pior, não, ele só tinha um. E desse um que ele tinha, ele enviou para morrer por cada um de nós. Jesus, ele é a palavra, e ele veio para cumprir a palavra. No entanto, se você for ler no Mateus, Marcos, Lucas, João, até o final, você vai ver que quando Jesus fala, ele fala: eu vim para que se cumprisse tal palavra.
Então ele é a palavra. Por quê? Porque ele veio para que se cumprisse tudo. Amém? Jesus é a palavra, porque antes de ele fazer qualquer coisa, e tudo que ele fosse fazer, ele orava primeiro. Ele subia num monte, e a gente pensa assim, nossa, Jesus subiu em tal monte. Não, ele subiu no Monte Ararat, no Monte das Oliveiras, mas ele não subia somente em um monte. Ele não subia somente uma vez no dia. Ele subia no dia, em um único dia. Jesus subia aproximadamente umas 5, 7 vezes por dia no monte para orar. Então não era algo que você diga, Jesus subia uma vez para orar. Não, ele subia muito porque ele fazia sacrifício para poder o evangelho ser espalhado, para que os discípulos que estavam com cada um deles entendessem, todas as pessoas que andavam atrás dele entendessem que ele era a palavra. Ele veio somente para que se cumprisse tudo que tinha sido feito atrás, tudo que as pessoas tinham dito, profetizado sobre ele. E ele é a palavra. Antes dele fazer qualquer coisa, ele orava e descia para poder, ou para ir para outra cidade, ou para ir pregar. Então nessa palavra vai falar que ele mandou os discípulos irem, vai na frente, que depois eu vou. Eles diziam, e como é que o senhor vai? A gente vai de barco, eram os 12 discípulos, vamos de barco, e o senhor vai ficar aqui, como é que o senhor vai? Ele não interessa, vá, só vá. Então eles foram, obedeceram a Jesus. Foram, no meio, quando eles estavam já lá no meio do mar, Jesus aparece andando sobre as águas. Aí por isso que eles ficaram com medo. Por quê? Porque como é que uma pessoa, é um fantasma, porque uma pessoa não anda sobre as águas. Mas Jesus, ele não é esse fantasma, ele não é espírito, ele não é um vento. Jesus, ele é todo poderoso, criador dos céus e da terra. Ele anda onde ele quer, ele vai por onde ele quer. Ninguém consegue parar ele, porque ele é o Deus do impossível. Ele faz coisas que não pode acontecer. E as coisas acontecem porque ele é o Deus do impossível. Amém? Jesus não somente andou sobre águas, ele andou sobre a palavra. Antes vai dizer que ele orou e desceu. Então significa orar, falar com Deus. Então ele falava, Senhor, me ajuda aqui. Eu sei que eu não posso nada, mas o Senhor pode. Na multiplicação de pães, ele falou, eu te dou graças, porque o Senhor é o que me guarda e me alimenta dia após dia. Gente, eram 5.000 só homens naquele dia. Ele alimentou homens e crianças e mulheres. Todo mundo comeu e sobrou 12 cestos. Jesus é o Deus do impossível. Aqui ele vai andar sobre essas águas, que significa palavra. A palavra, quando a gente anda sobre a palavra, nada pode nos abater, nada pode nos deter, porque a gente está firmado na palavra. A gente não dá para cair. Criança, quando você olha uma criança, bebê que está aprendendo a andar, ele dá 3 passos e cai. Por quê? Porque ele não tem firmeza nas pernas. Mas quando a gente é assim no começo da nossa caminhada com o Evangelho, a caminhada com Cristo em nossa vida, a gente não consegue saber de muita coisa. A gente precisa aprender, falar, Jesus, me ajuda aqui que eu não sei nem orar direito. Então você fica me ajuda. Então é Ele que te ajuda. E como é que Ele ajuda? Carlos, Jesus não existe. Você sabe que Jesus, aqui, a gente não consegue, cadê Ele? Não dá para ver. Mas Jesus é o que nos traz todo entendimento e sabedoria, e Ele toca no nosso coração para que a gente saiba, não é para somente ver, a gente crê. A fé é tudo aquilo que a gente não vê, mas que a gente se espera. Jesus, a gente sabe que Ele existe, a gente sabe no nosso coração, porque Ele faz cada coisa maravilhosa na nossa vida, que não, se não for Jesus nisso daqui, a gente sabe, nunca teria dado certo. Então Jesus é o Deus do impossível. Eles gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Jesus, ele se apresenta como um Deus que te acalma na hora do medo, na hora da angústia, na hora que você fala, eu não sei o que fazer, na hora que você se desespera e fala, Jesus, gente, e quando você não conhece Cristo, tantas pessoas que não conhecem Cristo, gente, e eles ficam desesperados e não sabem o que fazer, porque não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem nada, e não tem ninguém para apoiar, para segurar, para ajudar, e eles ficam desesperados. E
E a gente conhece um Deus tão maravilhoso, que não pode ter pai, não pode ter mãe, não pode ter irmão, não pode ter ninguém para ajudar, mas Ele nos ajuda a cada momento, porque Ele é a nossa base de fé e de paz, de tudo que você precisar. Ele nos traz o conforto. Amém? Vai continuando, diz, Pedro vai perguntar: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. A gente quer ver, né? Às vezes a gente quer ver, Jesus, me faz, que eu quero ver que tu é Deus mesmo, me faz isso daqui, vem aqui. A gente gosta de testar Deus, para ver se Deus é tudo aquilo mesmo que a gente espera de Deus. Então, às vezes Ele faz e às vezes não, porque Ele é Deus, Ele sabe o que Ele tem que fazer ou não. Então, Ele vem. Se tu tem fé, vem. Pedro desceu do barco, todo corajoso, e foi. Aí continua: vem, respondeu ele, que é Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Nessa passagem vai falar e especificamente sobre quando vem problemas. Vem problema, aí você fala: não, dá não. Você encontra com Jesus e fala: Jesus, agora eu vou pregar a tua palavra, irmão, e Jesus, isso daqui agora vai dar certo. Aí quando chega, quando vem a luta, quando bate o medo, quando bate o desespero, e quando bate cada coisa que você fala: não dá mais não. Você saiu do barco, você botou a perninha assim, ó, e começou a andar. Mas aí vem ventos, vem lutas, vem provações, vem cada coisa que você assim, não esperava que aquilo iria acontecer. Então você fica com medo. Por quê? Porque aquilo te atemoriza, porque aquilo te dá medo, porque aquilo quer te abater, porque aquilo não quer que você vá para frente. Então você fica com medo. Então você quer recuar. Mas dentro de uma água, irmãos, se você está conseguindo andar, não dá para você recuar mais, porque você tem que olhar só para o alto. Mas se você começa a olhar para um lado e para o outro e ver que aquilo está te batendo, aí você começa a afundar. Porque quando a gente entra no Evangelho, e que quando você entra, não tem mais caminho de volta, porque você tem que continuar e tem que perseverar. Você tem que bater o olho e dar: é Jesus, aqui no meu alvo, eu não largo enquanto eu não chegar lá. E quando você para e fala: não dá pra mim, aí é o pior, porque aqui tem que dar certo. E você tem que continuar para a honra e para a glória de Cristo. Então a gente precisa, quando vier lutas, a gente não pode de nenhuma forma e maneira, porque quando a gente olha para um lado, Satanás ele coloca em nossa mente: você não vai conseguir, você nem presta. Tu já viu tua vida passada? E aí ele começa a apontar para cada erro, tudo aquilo que você fez, aquilo que você deixou de fazer, aquilo que Cristo quer que você faça, e você fica: não, isso não, Jesus, porque isso. Aí ele começa a apontar. Mas Deus, nosso Deus, é o Deus do impossível, é o Deus que nos dá coragem, é o Deus que nos dá ânimo, é o Deus que fala: venha, porque eu sou contigo. Amém? Glória a Deus. Então a gente não pode olhar para o lado, porque a gente está sobre as águas. Então Jesus, em todos os momentos, e até mesmo se a gente olhar, Jesus Cristo, que morreu numa cruz, estenderá a mão para nos ajudar novamente. Amém? Glória a Deus, exaltado Senhor. Continuando. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? É isso que eu estava falando, a nossa dúvida deixa tudo aquilo que a gente já fez, tudo aquilo que a gente está fazendo e que o que Cristo fez em nossa vida, aquilo que Cristo já fez em nossa vida, a gente fica em dúvida: será que isso é de Deus? Será que esse culto aí está sendo de Deus mesmo? Será que essas orações minhas aqui que não está me levando a nada, será que é de Deus? Será que essas caminhadas que eu faço aqui para a igreja, será que é de Deus, hein? E essa palavra aqui que eu estou lendo, será que é de Deus mesmo? Será que Cristo fala alguma coisa? Porque eu acho que às vezes eu oro e não acontece nada. Aí vem a dúvida no nosso coração, vem a dúvida na nossa mente, e isso não pode acontecer. A gente tem que continuar a fé,
É o firme fundamento das coisas que não se crê, mas que se espera para a honra de Cristo. Glória a Deus. A gente não pode ter dúvida na nossa mente, porque se a dúvida vier e ela bater, aí complica. Porque Cristo, Ele não trabalha com pessoas que têm dúvida. Cristo trabalha com pessoas que perseveram e que não olham nem para a direita nem para a esquerda, mas que somente olham para Cristo. A gente tem que... Isso, na minha vida, na vida de cada um que vem aqui ou que não vem, ou que está no altar ou que não está, a gente precisa perseverar. Porque se a gente não persevera, se a gente não continua, e se a gente ora ao Senhor e fala, Jesus, daqui não está acontecendo nada aqui, e aí o que eu faço? Não está acontecendo nada. A gente precisa ser sincero na presença do Senhor. Falar, Jesus, tu tá vendo, né? Tá sabendo, né, que está acontecendo tudo na minha vida? Aqui, ó, esses pecadores na minha casa não querem converter, essas pessoas aqui não querem ouvir o teu evangelho. Senhor, e eu que estou lendo essa Bíblia aqui e não tá vendo nada, e essas orações minhas? Que Jesus, que se tivesse assim 10% melhor, o Senhor sabe que eu nem enjoelhado aqui eu estava. Então, seja sincero, dê nome para tudo aquilo que você faz, fale a verdade a Cristo. Jesus, tenha certeza, irmão, Jesus, Ele não pira. Gente, se eu falar desse pecado aqui para Jesus, Ele não vai nem olhar a minha cara mais. Jesus, Ele não dá piti. Quando olha para você, você fala, Jesus, eu pequei, Ele não dá piti, Ele sabe. Mas Ele precisa que você confesse. Fale com a boca, Jesus, eu estou pecando nessa área aqui, ó. Jesus, eu não estou conseguindo nessa área aqui, ó. Me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. Porque se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Fale a verdade, Jesus. Isso daqui, eu preciso do Senhor nisso daqui. Porque se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Seja sincero, Ele não vai, ele pecou contra mim, meu Deus. Não, Ele não vai falar isso. Ele vai, eu sei. Então, e se você quer ajuda, eu vou lhe ajudar. Mas aí a gente precisa dizer, Jesus, eu quero. Porque se a atitude não vier de cada um de nós, irmão, querer ouvir a palavra, querer praticar a palavra, querer orar mais, querer jejuar, querer fazer as coisas de Deus, querer, a gente precisa querer. Porque se eu falar, Jesus, assim, eu quero, mas assim, você sabe que eu sou crente, não. Eu falei, mas ninguém me conhece, ninguém sabe que eu sou crente, graças a Deus, Jesus. Na minha escola ninguém sabe que eu sou crente. Jesus, no meu trabalho, assim, ninguém nem sonha, né? Graças a Deus. Não. A gente precisa ter Cristo nessa vida. E que quando Ele vive, Ele mora, e ele faz a vontade dele em nossas vidas, as pessoas veem diferença. A diferença não é eu ser um quadrado, minha boca, não. É eu ser uma pessoa, mas que eu não posso nem pregar para as pessoas, eu não posso nem falar, mas a nossa vida em Cristo, ela é tão poderosa assim, no viver, no falar, no agir, que as pessoas veem. Tem alguma, eu não sei o que é, mas tem alguma coisa diferente dessa pessoa. Essa coisa que eles não sabem é Cristo em nossa vida. Então a gente precisa ter fé, a gente precisa confiar na palavra do Senhor, porque ela é que nos dá segurança. Ela é que nos ensina que a nossa pequena oração de Senhor, eu sei que eu não sei orar, mas me ensina aqui. A gente precisa nos entregar por completo, porque quando a gente nos entrega por completo, Ele faz coisas e obras que a gente nunca esperava que isso iria acontecer. Amém? Amém. No 32 fala, quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco entraram no barco e o vento cessou, dizendo, verdadeiramente tu és Filho de Deus. Quando Jesus faz algo na nossa vida, não é nem em nossa vida, às vezes é em vida de pessoas que não são cristãs, ou vida de pessoas que conheceram Cristo agora, e você fala, será que Cristo faz alguma coisa mesmo? Aí Ele vai lá e faz. Você sabe que aquilo não iria acontecer, não estava para acontecer, não dava para acontecer, não tinha como acontecer, mas acontece. Aí Jesus toca em nosso coração e fala, sou eu fazendo essas coisas. O impossível vai acontecer porque eu estou no meio. A gente precisa entender que Cristo é a única solução. Cristo é o que nós precisamos. Cristo é tudo o que precisamos em nossa vida. E Cristo é a palavra do Senhor. O que precisamos é da palavra do Senhor em nossa vida. Porque a palavra é a que transforma, a palavra é a que traz santidade, a palavra é a que nos ensina, nos traz toda sabedoria, está aqui.
Uma coisa é ter inteligência. Irmão, eu sou inteligente. Eu sei falar, sou muito inteligente. Mas outra coisa é ter sabedoria. A inteligência pode todo mundo aprender, estudar, é aqui, ó, é natural. Mas a sabedoria vem do alto. Você consegue tudo quando você tem sabedoria. Amém? Eu deixo essa palavra. Que o Senhor possa abençoar cada um em nome de Jesus. Amém.